Estamos começando mais um bate-papo, trazendo aí o foco no comportamento de histórias que são reais, para que você consiga tirar reflexões, insights e aplicar no seu dia a dia, tomando decisões assertivas. Eu me chamo Raquel Couto, sou especialista comportamental e hoje estou aqui com uma convidada super especial, Marcela Mesquita, para contar um pouquinho da história dela pra gente, que é bem interessante. E começando, né, quero que ela se apresente pra gente. Então, muito obrigada por aceitar o convite, Marcela. Seja muito bem-vinda. E apresenta aí pra gente. Quem é a Marcela? Raquel, muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora a gente fala da internet, a gente não tem um horário. Antes eu falava muito ou boa tarde ou boa noite nos telejornais. Mas eu sou Marcela Mesquita, como você adiantou, sou jornalista de formação, tenho 15 anos de experiência na área de TV. Fui muito feliz trabalhando como repórter, contando histórias, até que de repente me veio aquele mosquitinho falando assim: ai, tem que mudar, tem que sair da zona de conforto, eu preciso me transformar. E aí, com muito planejamento, eu resolvi empreender. Então, hoje eu trabalho com mentorias na área de branding, com foco em branding pessoal, que é a gestão da nossa própria marca. Também faço algum comercial, faço apresentação de eventos, trabalho com comunicação no geral. Marcela, quando você olha para trás, né? Você teve toda aí uma trajetória trabalhando dentro de empresa, e aí parou, né? Agora eu vou empreender. Qual é a grande diferença de ter um contrato, estar trabalhando para uma empresa e ter o seu próprio contrato, digamos assim, né? Ou eu. A principal diferença que eu percebo, assim, tem diferenças que são positivas e outras que não são tão positivas assim. Para mim, é a liberdade que eu tenho, né? Uma liberdade geográfica de poder atender alguém online. Ah, vou viajar, mas eu preciso atender, então eu consigo atender de qualquer lugar do mundo. Ter essa liberdade também de fazer os meus horários. Eu não digo que eu trabalho menos, mas eu consigo me organizar. Então, hoje eu tento começar a desacelerar meu ritmo na sexta-feira, então minha sexta é sempre mais tranquila. Sábado, domingo, eu sempre trabalhava sábado e domingo. Hoje, não que eu não trabalhe, mas eu posso escolher o trabalhar ou não. E aí, da parte que eu acho mais difícil, é porque o trabalho depende de mim. Então, se eu não tô bem, eu não vou ganhar, não vou atender. Então, preciso ter essa organização, preciso ser mais organizada trabalhando para mim do que trabalhando para uma empresa que já tem pessoas para pensar na organização. Uhum. Então, o pequeno empreendedor, que é o meu caso, a gente é um pouco eu presa, eu empresário. Então, eu preciso me organizar. Claro que eu tenho pessoas que me ajudam, mas ainda não tenho um volume tão grande para ter uma super equipe, né? Um dia isso vai Uhum. acontecer. Mas por enquanto não. Então eu preciso me organizar em relação aos horários, financeiro, recebimento. Então são partes que eu tive que aprender, que a faculdade não me ensinou. Uhum. Ou seja, deveria ter na faculdade também essa questão de ensinar, inclusive um ponto que muitas vezes é crítico para o pequeno empreendedor, que é Sim, o cobrar, né? O com quanto certeza. cobrar, como entrar em valores. Isso realmente procede? Muito. Eu acho que toda pessoa deveria fazer direito e administração. Uhum. Mas, né, claro que não tem jeito, não é uma realidade para todo mundo. As faculdades poderiam ter essas disciplinas, porque dentro da comunicação, eu fiz jornalismo, então eu não aprendi, não tive disciplina de empreendedorismo na época que eu me formei, eu não sei como que tá hoje a grade. Então não tem essa parte do jornalismo, né, de ter o empreender e tudo. E eu fico pensando muito também nessa questão de como que o mercado mudou desde quando eu comecei. Então, a gente fazia jornalismo para trabalhar em rádio, jornal impresso ou na televisão. E hoje a gente tem várias possibilidades dentro da comunicação. Então, tem Uhum. muitos profissionais que já fazem esse movimento de empreender, de trabalhar com pessoas, e a faculdade não te ensina isso. E Uhum. seria muito bom ter uma administração, uma aula de educação financeira, assuntos que complementem a área, porque hoje eu preciso e tenho que buscar a parte. Aham. É um desafio, É provavelmente. um desafio, porque eu sou total de humanas, né?
Aquela pessoa que conta nos dedos e de repente tô lá preenchendo planilha. Eu acho gostoso o desafio, mas tem que correr muito atrás para conseguir acompanhar. Talvez um público mais jovem, um concorrente de mercado, talvez mais jovem, venha com uma mentalidade diferente, uma habilidade diferente da minha, que era aquele jornalismo raiz. E aí, para empreender, a faculdade não ensina. E outro desafio, Marcela, é um desafio que eu considero esse em particular, não tem uma pessoa que não passe por ele. Que é lidar com pessoas. Há muito. Quando você passa aí de uma colaboradora para uma empresária, né? Você é empresária, e você tem que lidar diretamente com os seus clientes. Como que é isso para você? Como essa questão na captação, como essa questão do dia a dia com o cliente? Você considera que você precisou se adaptar a algo, aprender algo, ou você considera que é fluente em você? Não, tive que adaptar, ainda estou em adaptação, porque no jornalismo a notícia não para, então não tem como eu falar assim, não, passou de 6 horas da tarde, não tem notícia acontecendo, não, as coisas vão acontecendo. No meu trabalho, eu não posso ficar respondendo as pessoas 10 horas da noite. Assim, claro que numa urgência eu acabo respondendo, né? Se for alguma demanda mais específica. Mas eu preciso me policiar também por uma questão profissional e manter esse horário, né? Então, olha, estou disponível de tal horário a tal horário. Nada é tão urgente também, né? Igual na notícia. Mas é difícil, porque eu me envolvo muito. Porque no jornalismo eu me envolvia muito com o entrevistado, com aquela história. E não que eu não possa me envolver no meu trabalho, mas eu preciso pensar assim, opa, Marcela tem seu lugar ali. Então eu me vejo, às vezes, em situação de ter que falar assim, olha, esse caso específico eu não posso entrar, que aí a pessoa tem que procurar um outro profissional, um terapeuta, porque realmente eu não posso, por questões éticas e também por competência, entrar em áreas que não são a minha, né? Que eu não tenho esse conhecimento e essa formação para poder atuar. Mas aí a gente lida muito com o momento da pessoa também, então é delicado, porque além de eu ser uma pessoa, eu me envolvo muito com tudo, a pessoa também, ela deposita uma confiança muito grande no meu trabalho, que é ótimo, mas eu preciso às vezes parar e falar assim, olha, aqui eu não posso entrar. Então é um aprendizado mesmo. Eu preciso me policiar muitas vezes. Falar não às vezes. E pro jornalismo era muito diferente. Isso entra na conversa com o cliente? Tipo, eu não vou entrar nesse ponto, eu vou até determinado ponto. Ou se eu não posso entrar, é mais uma conversa de você com você mesmo? Não, eu geralmente, eu me via muito pega assim, em situações que a pessoa me demandava alguma coisa que eu não tinha competência para poder resolver. Então, eu sempre falo, olha, isso aqui já não posso entrar muito. Hoje, eu já tento, no primeiro encontro, falar com a pessoa, olha, às vezes eu vou precisar de intervir, porque tem coisas que não são aqui da mentoria e tudo. Então repara não que eu vou precisar de né, intervir em algum momento. Eu preciso ter essa clareza com a pessoa, porque tem profissional que atua, que fala coisas que não poderia falar. Eu não vou fazer isso. E aí, outra dificuldade que eu tenho é porque eu tenho um envolvimento com aquilo e eu pego aquela dor pra mim também. E um profissional, um psicólogo, né, que tem a formação e tudo, ele sabe lidar com aquela situação. Eu não sei, porque não é a minha área. Então, eu tenho que falar assim, opa, isso aqui eu não posso resolver. Não sabe ainda, tá aprendendo. E assim, mesmo que eu consiga trazer um conselho para a pessoa, é diferente de trazer uma visão que a pessoa precisa mesmo, que ela encontra numa terapia, num coaching, em algum processo também. E aí não é o meu caso. Mas eu sempre tento encaminhar para algum profissional competente, né? E trabalhar essa transparência e essa ética também dentro da minha nova profissão. Quando você decidiu empreender, quais foram o que você levou em consideração para definir o seu nicho, definir o caminho, né, o assunto, o conteúdo que você iria dar direcionamento? Eu sempre gostei de buscar além. Então, quando era 2013, eu fui fazer uma pós-graduação de comunicação digital. Quando o pessoal começou a falar muito de redes sociais e tudo. E eu fiz essa pós pensando o seguinte, eu trabalho com TV, acho a TV um veículo de comunicação muito forte, mas eu já não tenho o hábito de assistir TV. E as próximas gerações, elas têm menos hábito de assistir TV. E não é por mal. As pessoas mais velhas
Eu ia pra algum lugar onde tinham pessoas mais velhas. Ai, que gracinha, te vejo na TV. Se eu vou pra uma escola falar com adolescentes, ninguém sabia quem era a Marcela Mesquita do jornal. Uhum. Então eu comecei a pensar assim, opa, peraí, a comunicação tá mudando e eu preciso acompanhar essa mudança, porque amanhã eu posso não estar ali como funcionária. Uhum. Né? A empresa toma decisões, eu poderia ser desligada em algum momento, não tinha estabilidade. Mas aí eu resolvi fazer uma pós na área de comunicação digital, então gostei muito disso e eu sempre trabalhava de forma paralela, com alguns trabalhos que eu poderia fazer, porque algumas coisas eu não podia fazer. Mas o que eu Sim. poderia fazer, eu fazia, assim, tal. Pegava um... Jornalista tem muito de pegar freela, né? Então eu pegava algum trabalho aqui e tudo dentro do digital. Mas eu tava muito angustiada, já tinha um tempo, assim, de não ter muita perspectiva de crescimento. Uhum. Para crescer na minha área, eu tinha que ir para Rio, São Paulo, Uhum. Brasília, e eu não tinha mais essa pretensão. Tô feliz aqui na cidade. Não tinha. A minha vida pessoal tava tão tranquila aqui que eu não tinha aquela vontade Sim. de, eu já tive aquele sonho, assim, quero ser correspondente. Eu já não tinha isso, então talvez faltava um pouco de ambição dentro da minha área. Uhum. E aí eu comecei de ficar incomodada, eu comecei a estudar outras possibilidades. E aí eu fui fazer um curso na área de branding pessoal, pensando no meu branding pessoal. Olha que interessante. E aí, quando eu fiz, que eu me apaixonei por essa área, eu falei assim, nossa, essa é a dor de muitas pessoas que eu conheço, que estão num trabalho que ninguém tem coragem de pedir demissão. Que é um trabalho legal, porque tem muita Uhum. visibilidade, mas não me completava mais por uma questão que eu não tinha mais muito para onde ir. E aí eu comecei a estudar para trabalhar com as pessoas. Então, trabalhar esse desenvolvimento da marca pessoal de outras pessoas. Então, foi num processo que eu fiz comigo, Uhum. que eu me apaixonei, e aí eu resolvi trabalhar com isso. Então, para eu tomar essa decisão, eu falo que foi igual uma gestação. Eu fiquei 9 meses, desde o dia que eu tomei a decisão. Foram 9 meses 9 mesmo? meses mesmo. Até o dia que eu pedi demissão. E foi um processo muito difícil, porque tem um apego ali, tem uma história, não é do Uhum. nada. 15 anos fazendo aquilo. Sim. O que vai ser? Então, tive que me organizar financeiramente, tive que me organizar mentalmente, tive que me planejar. E aí fui, achei que seria muito mais fácil. Levei um susto, porque eu saí em novembro, dezembro. Aí, dezembro, o pessoal não quer saber muito, né? Já tá naquele ritmo de férias, de confraternização. Janeiro, na minha área, é um mês um pouquinho mais parado também. O pessoal volta depois do carnaval. Uhum. E eu levei um pouco susto. Mas deu tudo certo, assim. Fluiu bem e não me arrependo e tô muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Vou puxar o gancho aí da gestação, né? 9 Uhum. meses para tomar a decisão e nós sabemos que tem um baby para Tem. chegar. Uhum. Como foi essa transformação para você, né, agora de uma grávida no trabalho? Mudou algo ou não? Foi muito mais difícil, pra te falar a verdade, porque eu sou uma pessoa muito ligada no trabalho, no profissional. Uhum. A minha gestação, ela foi planejada. Mas ela foi um planejado assim, não, beleza, vambora. Eu não sabia que ia ser tão rápido assim. E aí eu levei um susto, porque, ok, a partir de agora pode acontecer, mas eu achava que ia demorar um tempo e tudo, e foi muito rápido. Então, como eu não tive sintomas físicos, né, náusea, o pessoal passa mal e tal, eu tive muitos sintomas emocionais, hormônios, assim, que Mas eu não não sabia sabia o que que era. era. Eu tô chorando e vai estar tudo bem, mas eu tô chorando. Então, foi muito difícil o início. Depois eu fiquei muito bem, me deu um gás. Agora eu tô com 7 para 8 meses. Então, assim, eu tô bem fisicamente, só que o profissional é o que pega pra Uhum. mim, porque trabalhar pra mim é muito importante. Eu vou ter que abrir mão, sair um pouco de cena pra fazer uma coisa muito importante também, né? Pra outra Sim. prioridade. E pensando em como que eu vou conseguir voltar, porque o trabalho também é muito importante, mas eu também quero me dedicar à maternidade. Uhum. A gente não consegue ser tudo ao mesmo tempo, né? Não vou ser a melhor profissional, nem a melhor mãe, se eu quiser fazer as duas coisas no mesmo ritmo. Então, eu preciso sair um pouquinho de cena pra cuidar de outra parte, depois eu vou voltando. Foi Mas difícil. você sente alguma, vamos dizer, muita gente relata assim, eu fiquei mais lenta, ou você sim. sentiu alguma dificuldade? Você vem sentindo dificuldades, ou para você isso tá transcorrendo de forma bem natural? Eu achei que eu fiquei um pouco mais lenta Uhum. pra fazer as coisas assim. Mas talvez não é nem tanto lenta, eu fiquei um pouco sem paciência com algumas coisas.
com preguiça de algumas coisas, com muitas coisas que eu queria estudar. Ai, nossa, eu não tô com cabeça pra isso agora. Então eu me permiti um pouco, sabe, ver com leveza essa Uhum. fase, assim, e é muito difícil, né? Eu que sou uma pessoa muito do trabalho, então é muito difícil pensar assim, nossa, como que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir ficar sem trabalhar mesmo? Eu até não penso em parar 100%, mas eu tenho plena consciência de que eu vou desacelerar muito o meu ritmo. Já fiz um planejamento financeiro para ficar mais tranquila, mas a minha mente também tá pipocando de informações de, nossa, quando eu voltar, eu quero fazer assim, vou trabalhar assim. Então, eu vou tirar um tempo para fazer, cuidar do meu filho, que é uma coisa que eu queria muito Uhum. também, Sim. mas tirou uma sonequinha. Nossa, agora eu vou pensar como que eu vou fazer um vídeo para poder voltar. Não sei como vai ser, eu só vou saber vivendo. Pode ser que seja muito mais difícil ou Uhum. mais tranquilo do que eu imagino. Então, é um planejamento que não tem como planejar. Concordo. Só vai A gente saber na tenta hora. planejar, mas É, só vivendo pra saber. esse planejamento eu concordo com É, você. esse aí só vivendo. Porque e vamos voltar um pouquinho aí na questão do profissional, né? A Marcela hoje tá com Idade? é, 35. 35. Hum? Você decidiu empreender com 33. 33. É. Tem Saí com aí 34. Uhum. tem quase 2 anos. Gente, nem perguntei se podia perguntar a Não, idade. claro que pode. Tem um ano, na verdade, exatamente um ano, né? A gente tá em janeiro, mas um ano que eu saí. Mas a decisão foi com 33 anos. Tá, então vamos lá, 2 anos. O que que a Marcela de 2 anos atrás diria pra Marcela de hoje? Eu me planejei, mas eu falaria assim, Marcela, planeje um pouquinho mais, mas não Uhum. de tempo. Faz mais relacionamento. Eu tinha muito medo, como era um plano secreto, eu tinha muito medo de deixar as cartas assim, jogar na mesa as cartas com as Sim. pessoas e sair, vazar essa informação de uma saída, porque eu queria que a minha chefe soubesse primeiro. Mas eu também não poderia contar pra ela lá 9 meses antes. Uhum. Então, assim, quando eu saí, a minha cabeça, eu fiz uma lista, olha que maluquice. Fiz uma lista com 16 coisas que eu poderia fazer. Ninguém é bom em 16 coisas, né? Eu Aham. posso saber fazer 16 coisas, mas não sou ótima em 16 coisas. Então eu achei que o meu caminho ia para um lado. Eu achei que eu iria trabalhar muito mais nessa parte da imagem, gravar um comercial, ser uma influencer. Eu achei que o meu caminho iria muito mais para esse lado. Mas ele foi muito mais pro lado de consultoria, de mentoria, de ajudar as pessoas Uhum. no destaque. Então eu fico mais nos bastidores ajudando as pessoas. E como eu fiquei muito tempo no palco, a tendência era que eu ficasse mais nesse palco. E inverteu o que eu achei que foi muito bom também, né? Foi uma Uhum. coisa natural. Então eu falaria pra Marcela, assim, deixa mais claro, claro que, né, mantendo esse respeito, esse cuidado, mas conversa mais com as pessoas, entende mais o mercado e foca em ajudar as pessoas. Desapega um pouco do seu ego, porque eu sair da Uhum. TV é uma briga com o ego da gente. Explica mais isso. O Porque que, as que pessoas, seria porque as exatamente pessoas isso? te param na rua, ai, eu adoro você. Eu tava triste com alguma situação. Marcelo, eu adoro o jeito que você fala, adoro você. Isso, somos seres de ego, né? Sim. Então, ai, nossa, não, vou ficar aqui mais um pouquinho que fulano me adora. A Uhum. gente, isso mexe com a gente, o elogio, né? Mexe com a gente. E aí você tem que desapegar pra sair da TV, porque de repente, claro que as pessoas ainda me conhecem, tudo, mas você não tá ali todo dia na TV, você Uhum. não tem aquela vitrine, né? Que eu tinha uma vitrine de graça ali todos os dias. E aí eu mexia um pouco com o ego, eu tinha muito medo das pessoas não gostarem de mim. Delas gostarem de mim só porque eu estava na TV, e Uhum. aí sair da TV e ninguém lembrar de mim. Eu tinha esse medo. Olha que interessante, até um É assunto uma bem. vaidade que a gente tem, né? Mas é um dos medos que grande parte das pessoas tem. Da rejeição, né? Exato. Como que você aprendeu a lidar com isso? Você trouxe uma nova percepção para o seu dia a dia? O que que te fez, né? Ah, tá. Tomei consciência que eu tenho esse medo. Hum, E é até muito bonito assumir isso, porque não é todo mundo que tem essa coragem. sim. Como que é que você lidou ou vem lidando com isso até hoje?
Quando eu saí, assim, eu ainda tinha muito medo, né? Então, eu fiz toda uma estratégia porque eu queria trazer as pessoas que me acompanhavam da TV para as minhas redes sociais. Então, eu Uhum. fiz alguns trabalhos divulgando produtos e eu vi que eu não gostava muito dessa parte, não. De ficar lá divulgando. Acho que é um trabalho legal, acho que é um trabalho que pode remunerar muito bem, mas não é muito para mim, porque eu sinto que para fazer esse trabalho eu tenho que estar genuinamente bem. Nem sempre a gente tá Uhum. super bem, então eu não dou conta muito de ai, tô aqui chorando, deixa eu enxugar aqui que eu tenho que fazer uma publi. Eu não sou essa pessoa, eu sou muito transparente. Mas eu comecei a perceber que o meu sucesso era, estava muito ligado a ver o sucesso do outro. Isso pode parecer um discurso assim, ai, nossa, até parece. Mas eu fico muito feliz de pensar assim, nossa, eu ajudei a pessoa a fazer essa estratégia e a pessoa conseguiu, ela não conseguia gravar um vídeo, ela foi lá pra rede social e conseguiu. Isso me realizava muito. Uhum. Então quando eu fui pro caminho mesmo de agora eu vou ser consultora, eu vou trabalhar com a mentoria, eu vou focar nisso, eu comecei a ficar muito feliz. Então eu entendi que o ego de aparecer o tempo todo era muito uma vaidade minha, mas eu me sentia muito feliz trabalhando nos bastidores pro sucesso das outras pessoas e consequentemente o sucesso do meu cliente é o meu sucesso também. Que é uma Sim. realização que eu tenho. E aí foi um processo e eu percebi que eu não estava na TV todos os dias com aquela vitrine muito grande, mas eu tô ali nas minhas redes sociais. Eu crio algum conteúdo, eu interajo com as pessoas e eu ainda recebo um carinho, é diferente. É um Uhum. carinho diferente, mas talvez é um carinho muito mais verdadeiro porque ele é sem um interesse em troca. E às vezes a pessoa acha assim, ah, eu vou conversar com aquela moça da televisão porque ela é importante. Aí eu me incomodava Uhum. também de ver que a pessoa me tratava bem e não tratava o meu cinegrafista bem. Então isso me incomodava muito. Uhum. E aí, com uma conversa com meu noivo, ele falou assim: Marcela, tá, você tem medo de uma rejeição, das pessoas não gostarem de você, mas você quer ter uma relação que não é verdadeira? Eu pensei, é verdade, né? Eu não quero ter uma relação que não é. Que a pessoa só gosta de mim porque eu tô ali. Então, Uhum. quem tiver que gostar Ou de que mim tem vai algum gostar. interesse, né? Quer aparecer ali na TV. Então, a É. pessoa vai gostar porque acha a Marcela legal. Acha a Uhum. Marcela uma boa profissional. Ponto. Então, isso é mais genuíno. Aí foi esse processo mesmo. E aí você entra em rede social. Hum? Qual que é a diferença de uma TV para rede social? A linguagem, eu vejo uma diferença. Acho que agora que as emissoras de TV estão abrindo um pouquinho a mente para uma linguagem mais solta. Dentro da rede social, a gente tem que pensar que não é que é porque a internet que é terra de ninguém, não. Então, tudo que eu falo também tem uma consequência. Mas eu sou dona do meu conteúdo. Uhum. Na TV, a gente segue uma linha editorial, a gente tem algumas regras. Eu não poderia usar aquele espaço para falar tudo que eu quero. Uhum. Na minha rede social, embora eu seja uma pessoa muito contra polêmicas, né? Muito tranquila. Mas se eu quiser falar de algum assunto, eu falo. É o meu espaço também. Uhum. E acho que esse dinamismo, a agilidade, o erro de algumas emissoras de TV é tentar competir com a rede social, com portais, em agilidade. A TV ela tem que se preocupar com a credibilidade da informação. Porque Uhum. agilidade, eu tô numa coletiva de imprensa, a pessoa tá com o celular, faz uma live no Instagram e já trouxe a informação, todo mundo já sabe. A TV ela tem que trabalhar a credibilidade porque, nossa, você viu, saiu até na televisão. É Uhum. diferente. Então, ela não Sim. consegue competir em agilidade e ela pode competir trazendo a informação mais completa, mais bem apurada. Então, não tem como a gente competir. Então, a internet é esse dinamismo e essa agilidade. E tem, o que você colocou, né, essa credibilidade. Isso é Sim, a pessoa tem que buscar realmente se a informação sim. procede antes de soltar, né? Isso. A É internet a algo gente tem muito problema, né, com informação falsa. Essa é. questão da fake news é algo seríssimo, assim. Uhum. Então, a TV, eu não gosto da emissora tal, não gosto da emissora tal. A gente tem a possibilidade de assistir ou não, ou assistir qual a gente Sim. confia e acredita e tudo. Mas a TV, ela ainda consegue trazer essa credibilidade por conta de uma equipe toda para poder apurar uma informação. Muitas vezes acontecia alguma notícia, saía no WhatsApp, o pessoal, nossa, até agora vocês não falaram na TV, mas a equipe estava lá checando a informação, porque tem uma responsabilidade muito grande você colocar Uhum. uma informação no ar. Então tem que estar tudo muito certo e muito bem apurado. Ou seja, você mudou completamente de TV para branding, né? Uhum. São É muito é, diferente. é 8, do 8 passou para o 80, uma diferença aí grande. Uhum. E aí lidando, saindo do palco, indo para os bastidores, Uhum. né? Trabalhando aí os clientes.
essa interação com o cliente, você considera que é algo desafiador? Se desafiador, o que faz superar esse desafio? É desafiador porque lidar com pessoas é muito desafiador, mas eu já lidava com pessoas, né? Uhum. E como repórter, as pessoas, elas estão num momento muito de uma polarização, elas eram muito agressivas com o repórter na rua. Não tinha nada a ver com a confusão, o repórter estava lá fazendo o trabalho, então era muito complicado, já lidava com pessoas. Uhum. Agora, na mentoria, eu sou muito mais bem recebida, né? Assim, claro que também, como repórter, eu era bem recebida. Mas eu sou sempre bem recebida pelo meu cliente. Mas o desafio é essa questão de você pegar. Nossa, eu fico desesperada, às vezes, pensando assim: preciso ajudar Fulano. Aí, como é que nós vamos pensar na estratégia de Fulano? Eu acordo de madrugada e falo assim: tive uma ideia pro Fulano e anoto. Então, são desafios diferentes, assim. Mas o lidar com pessoas não é fácil. A gente tem que estar muito preparado para poder lidar com pessoas, porque a gente lida com as dores das pessoas, com as Uhum. frustrações. Mas é muito gratificante também a gente ver a evolução e essa transformação das pessoas. Eu tô aqui né, puxando, da mentoria. Agora, conta pra gente o que é exatamente essa mentoria. Conta qual que é o seu produto aqui, para quem tá nos escutando, Meu nos vendo. merchan, meu jabá. É. Bom, hoje eu tenho uma mentoria que ela trabalha comunicação no geral, ela trabalha o branding pessoal, que é a gestão da nossa própria marca, porque a gente tem uma imagem, uma reputação. Então, se hoje eu estou fora da TV, é um trabalho, é uma construção de um nome. Então, a Marcela não é a Marcela da TV, ela é a Marcela Mesquita. Amanhã ela vai estar na rádio, amanhã ela vai ter o próprio podcast, né? Então, se eu trabalho a minha marca pessoal, eu consigo me virar bem em várias outras áreas. Uhum. Então, preciso trabalhar a reputação, porque as pessoas se conectam com pessoas muito mais que com marcas e com produtos, e as pessoas confiam em pessoas. Uhum. Então, primeiro a pessoa compra você para depois comprar o que você faz. Então, nossa, eu confio na Marcela, eu gostei dela, acho que ela vai me ajudar. Então, eu trabalho o branding pessoal, que é a gestão da marca pessoal das pessoas. Então, se eu tenho um salão de beleza, se eu não trabalhar a minha marca pessoal, eu não vou conseguir atrair o cliente, porque a pessoa precisa confiar em mim para me entregar o cabelo para fazer um corte ou um procedimento. Uhum. E aí eu trabalho alguns elementos, né? Dependendo muito do perfil do cliente. Então, trabalho muito rede social. Então, a pessoa tem uma super marca pessoal, mas não consegue se posicionar nas redes sociais. Sim. Então, trabalho a questão das redes sociais e trabalho também o lado da oratória, que muitos clientes me procuram. Inclusive tem um curso, né? Eu tenho um curso também de oratória. Esse curso eu faço ele em empresas. Uhum. Então, a empresa também me contrata para dar um curso, um treinamento de oratória. Uhum. E aí, eu tenho uma linha muito específica, né? Minha oratória ela não é muito focada em vendas. Ela é mais focada nessa habilidade de se comunicar e de vender uma ideia. Então, eu trabalho muito um lado da humanização e dá super certo também essa questão da oratória para empresas também. Então, eu faço isso. Só que a mentoria, como ela é individual, ela é personalizada, o cliente, eu vou trabalhar então esse elemento com tal cliente. Uhum. Aí tem alguns que trabalham a oratória, outros vão mais para a parte de redes sociais e outros focam só no branding. Uhum. Então, resume aí em 1, 2 frases exatamente a sua mentoria e o seu curso de oratória. Nossa, isso aí é uma pegadinha. Olha o hein? desafio. Eu falo muito com as pessoas que se você tem medo de se transformar, você precisa se desafiar. Né? Então, a gente vende o tempo todo, mas nem sempre é um produto ou um serviço. A gente vende uma ideia, a gente vende uma imagem, a gente vende uma reputação. Então, o meu papel, o meu trabalho é ajudar as pessoas a se posicionarem de uma forma assertiva, de uma forma criativa e autêntica. Foi difícil, não? Vendi bem? É difícil, amor. Falar da gente é bem difícil. Entrevistar é mais fácil que ser entrevistado. Saiu super bem. É improviso, né? Entrar ao vivo. Marcela, você tem 7 minutos pra falar ao vivo. Aí eu ficava lá falando ao vivo. Aí já construindo isso com o tempo. Essa é a parte boa. Sim. Eu penso que assim, sai no natural. Sim, nossa, a TV me ajudou muito nessa questão de saber improvisar, saber falar, saber argumentar mesmo, e do raciocínio, montar ali um roteiro, eu falo com o pessoal, vou fazer um vídeo assim, 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 o pessoal, quê? Como assim? Pra mim é muito claro a construção de um roteiro, de uma narrativa, porque todos os dias eu escrevia um texto, é um roteiro, né? Eu fazia um roteiro diferente. Então a TV me ajudou muito
Eu falo com todo mundo, né? A oratória é um dom ou é uma habilidade? Claro que tem pessoas que têm mais facilidade para se comunicar, Sim. mas é uma habilidade, é igual o treino. O resultado vem, eu tô lá todos os dias fazendo esse trabalho. Então, como eu fiz por muito tempo isso, de ter que encontrar as palavras, de ter que falar com o público, ficou automático o processo. E aí, eu falo muito também que um dos motivos que eu saí da TV, apesar de amar contar histórias e gostar muito de TV e ter saído muito tranquila com as pessoas que eu trabalhava, foi porque aquele friozinho na barriga já não tava lá mais. Uhum. E aí, quando a gente perde aquele friozinho na barriga pra poder fazer alguma coisa, é porque, opa, eu preciso dar um sacode aqui e mudar. Olha só. Provavelmente você vai puxar minha orelha com o que eu Hum, vou falar aqui. hum, Você trouxe aí um ponto muito interessante, que é a questão do roteiro, né? A aham. gente está até falando aqui da questão da naturalidade. Eu, Raquel, eu tenho um pouco de dificuldade com roteiro. Ah. E eu tenho dificuldade quando alguém vira para mim e fala assim: é isso aqui. Hã? Parece que me Mas é trava. uma rebeldia deliciosa essa, né? Pois é. O que você, né, diria para as pessoas que têm essa dificuldade com Tá. roteiro, que gosta do improviso Hã? e que escuta o tempo inteiro? Você precisa fazer roteiro. Olha, eu não vou puxar sua orelha porque não tem regra, não tem fórmula mágica, né? Eu não gosto de confiar 100% na minha mente, assim, porque Uhum. pode acontecer alguma coisa. Mas quando a gente tem domínio de um assunto, é bem mais tranquilo, a gente consegue falar. Se você me pedir pra falar, sei lá, de CrossFit por 1 hora, eu vou ficar perdida. Mas vamos falar de oratória e de comunicação por 1 hora, vai fluir porque já tá dentro da minha rotina. Uhum. Roteiro não tem uma fórmula mágica. Tem gente que gosta de escrever um texto corrido, porque eu escrever já faço memorizar. Uhum. Eu não gosto do texto todo corrido, tipo decorando, porque se eu esqueço uma palavra, vira igual uma bola de Uhum. neve, Sim. um dominó ali, né? Então, eu começava errando alguma coisa no jornal, o jornal todo era péssimo, porque eu errava o tempo todo. Então, eu não gostava muito de decorar. Agora, mesmo que você não goste de um roteiro, e não tem nada de errado com isso, é sinal que você sabe improvisar bem e tudo. Eu gosto muito de ter um norte. Então, eu gosto de anotar tópicos. Então, introdução, aí alguma coisinha que eu vou falar, algumas perguntinhas e o encerramento. Talvez só de anotar, eu não vou nem olhar. Só de anotar eu já vou ter esse direcionamento. Uhum. Porque o improviso, 100%, ele pode ser um pouco perigoso, assim. Uhum. Mas vai muito do quanto a gente domina aquele assunto que a gente vai falar. Então, se eu iria falar de um assunto que aconteceu, um assunto policial, tinha nomes, eu gostava de anotar algum tópico importante que eu não podia esquecer, um nome de um bairro, o nome de uma pessoa, uma informação, um valor em dinheiro. Essas informações eu não conseguia guardar. Uhum. Aí eu tinha anotado numa colinha, e não tem problema a gente ler também não, porque a gente não é um robô. Então, posso pegar, olha, então vou falar aqui do assunto, tal pessoa, dá uma olhada, continua olhando pra câmera. Ou seja, isso não é problema. Não é problema nenhum. Porque a gente não quer conversar com um robô, uma pessoa que não Uhum. erra, uma pessoa que é impecável. A gente, assim, é chata, né? Então, assim, Uhum. quero conversar com pessoas reais. Então, se eu já aconteceu assim comigo, eu falo muito rápido, eu me policio muito pra não falar tão rápido. E aí eu comecei a falar uma notícia na televisão, e aí eu comecei a falar, e eu falei de um jeito tão estranho que nem eu entendi a palavra que eu falei. E aí eu poderia ter ficado tensa e errado todo o restante. E eu falei assim, gente, peraí, deixa eu começar de novo? Nem eu tô entendendo o que eu tô falando. Aí eu comecei de novo e tal. Aí eu recebi várias mensagens assim, Marcela, eu morri de rir, também tenho dificuldade com essa palavra. Porque isso conecta. Eu falo que Uhum. o erro te aproxima, desde que ele não seja um erro grotesco de informação, Sim. né? Mas é um errinho. Ai, falei errado, dei uma risadinha, corrigi. Tá tudo certo. A gente é humano, é real. Então não tem problema nenhum anotar tópicos. Ter ali uma fichinha com algumas perguntinhas. Eu não gosto do texto muito grande, Uhum. porque a gente fica meio perdido, né, pra ler aquilo, e eu acho que tem que ser mais objetivo, mas não tem problema não ter um roteiro, assim, profissional, um roteiro pronto. A gente tem que encontrar um jeito de fazer com que a nossa comunicação seja confortável, pra ela ser sustentável, pra gente poder manter. Então, se pra você é confortável, vou fazer umas perguntinhas antes, tá tudo certo. Não tem regra. Não tem regra. Porque as pessoas querem vender uma fórmula mágica e não tem. É, exatamente. E aproveitando essa questão de regras, qual seria uma dica? Olha eu aqui, também tô querendo dica, gente. Qual seria uma dica para a oratória?
A oratória, antes a gente pensava que era assim, quanto mais difícil eu vou falar, mais eu vou ser respeitado, né? O falar bonito não é falar de um jeito difícil. E tem um desafio que eu preciso falar para um maior número de gente com o menor número de palavras. Uhum. Então, tem pouco tempo para prender a atenção das pessoas. Ninguém tem todo o tempo do mundo para ficar conversando comigo. Então, eu preciso falar de um jeito simples. Claro que é não deixar o meu vocabulário pobre, falando gerúndio, né? Muita gíria. Eu tenho que ter esse cuidado. Mas se eu falo de um jeito simples e objetivo, eu consigo impactar mais pessoas. Uhum. Então, é falar de um jeito simples, objetivo e sempre trazer um contexto mais humano e mais real. Então, quando eu conto um caso que fala da minha pessoa, uma experiência que eu tive, eu gero essa conexão porque outras pessoas se identificam com isso também. Uhum. Então, É o eu preciso... storytelling. É o storytelling. Sim. E nem sempre eu vou ter o tempo de contar uma super história. Uhum. Mas sempre que eu puxo esse diálogo pra mim, pra alguma coisa que eu já vivi, eu trago essa conexão. A minha mãe, uma vez, eu sempre conto esse caso. Eu era criança, a gente parou o carro na garagem, um vizinho do lado falou com a minha mãe assim: Dona Mariângela, a senhora poderia parar o carro com mais parcimônia, por gentileza? Sabe o que é parcimônia? Você sabe que eu não sei. Não, eu também não sabia, né? Aí a mãe, claro, com certeza. Pode sim. Aí a gente subiu. A minha mãe Eu já viria deixou pegar o as dicionário compras, aqui. deixou as compras, foi na estante, pegou um dicionário Aurélio, pegou o dicionário, foi folhear o dicionário. E eu, mãe, ela, peraí, parcimônia, parcimônia. Descobriu que parcimônia significa ato de economizar, poupar. Ele poderia ter falado assim, não, Mariângela, arreda um tiquinho pra cá. Mais fácil. Teria sido mais fácil, a comunicação teria sido sem nenhum ruído. E aí, naquela época, claro que ele pode não ter feito por mal. Mas era um professor, um senhor mais antigo. Ele usou essa fala, essa palavra, como uma forma de segregação, uma separação. Uhum. Então, ele estava aqui, minha mãe estava aqui. E ela ficou intimidada com aquilo. Então, isso não é legal na comunicação. E a gente pensa assim, nossa, eu estou aqui, a pessoa está aqui. Mas para a gente poder ter o impacto da fala, a gente tem que estar no mesmo patamar, olhando no olho, né? Então, tudo isso faz muita diferença para as pessoas entenderem o que a gente tem para passar de informação. E tem diferença, Marcela, porque assim, tem diferença, lógico que tem, né? Na forma de se comunicar, na forma de abordar, dependendo do nicho. Só que a gente escuta muito o seguinte: nossa, você vai falar, por exemplo, para executivos, você vai falar para um Hã? colaborador que não é gestor. Você daria essa mesma dica, fale de forma simples ou realmente tem uma diferença na hora de abordar os públicos na comunicação? Eu continuaria falando de uma forma mais simples. Uhum. É claro que a gente tem que pensar, né, que tem pessoas que são de uma área muito específica, tem um nível de conhecimento diferente e tudo. Mas se eu falar de um jeito difícil, eu perco a minha naturalidade. Uhum. Então, eu tenho que pensar que a comunicação é sobre o outro, sobre mim, né? Sempre sobre mais de uma pessoa. Então, eu preciso falar de um jeito que é confortável para mim, mas que seja confortável para o outro. Uhum. Então, eu preciso conversar de um jeito simples, né? E o simples não é falar qualquer palavra, mas falar de um jeito que as pessoas vão entender. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais delicada e às vezes a delicadeza em alguns ambientes ela pode não passar tanta credibilidade. O que eu tenho que fazer? Eu não vou mudar o meu jeito, que se eu falar de um jeito que não é o meu, vai ficar estranho e forçado. Mas eu posso colocar uma roupa que vai me trazer essa comunicação, né, mais séria e continuar falando de um jeito simples. Eu posso usar pequenas estratégias, porque a comunicação ela está nos detalhes. A comunicação não é só fala, não é só voz. Ela é um conjunto de informações. Uhum. Então, eu manteria um diálogo mais simples, mesmo que com pessoas que, sei lá, eu vou falar com juízes. Eu vou falar de um jeito simples que eles vão entender, mas tendo cuidado para não usar um gerúndio, uma gíria, né? Mantendo Seria uma mais uma questão do postura. português, então. Tendo um cuidado com o português, mas eu não entraria em palavras como uma parcimônia. Aham. Eu continuaria mantendo uma fala mais simples para que eu me sinta também mais confortável de conversar com essas pessoas. Eu usaria outros elementos para gerar uma credibilidade ou um outro impacto de imagem. Seria uma roupa, um acessório diferente.
Certa vez eu escutei uma pessoa falando uma frase que até hoje eu penso sobre ela. A pessoa falou o seguinte: você precisa saber explicar o seu conteúdo para uma criança de 7 anos. Hum. Aí sim a sua comunicação tá clara. Aham. Tá clara. Isso procede ou não? Eu não sei se para uma criança de 7 anos, né, que a gente falaria assim: "Olha", para uma criança, assim, diferente. Mas, eu tento pensar que eu estou conversando com a minha mãe. Aham. Por que da minha mãe? A minha mãe é uma pessoa que, se eu falar de um jeito muito rebuscado, muito diferente, ela vai estranhar. Uhum. Se eu falar de um jeito simples e natural, ela vai entender bem. A minha mãe é uma pessoa com a cabeça jovem, mas ela já é uma mulher de 63 anos, mas ela é jovem. Sim. Mas ela é uma senhora, né, assim, então ela consegue, entender muito bem, mas ela acharia um pouco estranho se eu falasse de uma forma muito formal. Uma vez teve até uma polêmica que o William Bonner deu um depoimento falando assim, que ele apresentava o Jornal Nacional, como se ele estivesse conversando com o Homer Simpson. Aí o povo assim, nossa, foi preconceituoso. Eu entendi o que ele quis falar. Se ele conversasse, se o Homer Simpson entendesse, as pessoas iriam entender. Aham. Talvez ele tenha sido um pouco preconceituoso no exemplo que ele deu. Porque a gente coloca lá o estereótipo do Homer Simpson, tá? Um cara mais preguiçoso e tudo. Mas a lógica é, se você tem que falar com uma pessoa de um jeito simples, uma pessoa mais simples, que se ela entender bem a sua mensagem, outras pessoas vão conseguir ter esse entendimento. Por isso que eu falo da minha mãe, que é uma pessoa que eu tenho liberdade, que eu tenho intimidade. Se eu falar de um jeito difícil, ela vai estranhar. Uhum. Eu posso falar com ela de um jeito mais simples, que se minha mãe entendeu bem, as outras pessoas também vão conseguir me entender bem. Olha, já Agora, é outra dica. Agora, os 7 anos, às vezes não que seja errado, mas os 7 anos a gente fala de um jeito mais infantilizado, talvez. Uhum. Uma criança de 7 anos. Eu nunca esqueci isso. É. São duas coisas que às vezes eu fico pensando, meu Deus, como eu vou fazer isso? Eu acho que a lógica é essa, de falar simples. Uhum. Se uma criança consegue interpretar, entender bem, então a gente conseguiu passar a mensagem. Acho que é só uma questão do exemplo mesmo. Uhum. A lógica é você falar de um jeito mais simples para impactar mais pessoas. Isso seria uma das grandes dificuldades dos seus clientes? Sim, muito. Porque as pessoas têm essa questão de que para passar autoridade, eu preciso falar de um jeito difícil, Uhum. né? E não, assim, não é isso, mas a gente foi ensinado a ser assim. Infelizmente ou felizmente? Acho que infelizmente, porque antigamente era muito. Quanto mais conhecimento você tinha, mais palavras, mais seu vocabulário era extenso, né? Então, Uhum. era uma forma realmente da gente filtrar um pouco, assim, separar as pessoas. Não acho que é legal. E as pessoas confundem o falar simples. Falar de forma simples não é falar de uma forma errada, com português errado, sem ter uma informação apurada, falar de qualquer jeito, né? Não. Uhum. Mas eu acabei de soltar um né. Vício de linguagem. Ai, não posso ter nenhum. Pode, a gente é assim, a gente conversa assim. Mas eu preciso me policiar, porque as pessoas não podem prestar mais atenção naquele vício de linguagem que eu tenho do que na mensagem que eu tenho para poder passar. Olha, adorei essa frase. Sim. Pode. Isso é uma dica, assim, Sim. sensacional. Porque as pessoas falam, nossa, eu falo muito né, eu falo muito isso e tal. Mas como que eu sei que eu falo de uma forma muito exagerada, né? Se eu estou exagerando mesmo nessa parte. Você escuta seus áudios de WhatsApp? Você não manda muito áudio, né? Eu não mando áudio WhatsApp. Tá, mas Eu tinha dificuldade em escutar os vídeos que eu fazia pro Instagram. Você- Hoje eu já escuto. E você percebe que você consegue, se ouvindo, você consegue ter essa consciência da sua fala? Sim. Tem um aplicativo que chama CapCut. Já editou com ele? Aham. E ele tem um recurso que chama legendas automáticas. Você coloca lá. Aí de repente eu vejo que eu falo muito vício de linguagem, eu tô lá corrigindo a legenda, porque ele gera de forma automática, e eu vejo quanto que tem né na frase. Uma época eu tava com a mania do tá. Não é errado você ter um vício de linguagem, porque a gente não roubou, Só mais não uma pode vez. ser excessivo. Só não pode ser muito. Então tem gente que fica conhecido ali com aquele vício de linguagem, geralmente no fim da frase. Aí a gente fica incomodado porque a gente nem presta atenção no que a pessoa fala, fica só prestando atenção nesse vício de linguagem. Então a fala não é errado, a gente tem que ter uma consciência. Nossa, será que eu tô exagerando nisso? Uhum. Então eu preciso ter essa consciência que escutando, eu falo muito do áudio de WhatsApp, a gente não gosta de se ouvir, mas escutando a gente tem essa consciência. Esse é um desafio. É um desafio mesmo, Eu concordo com assistia você. minhas reportagens todos os dias.
durante 15 anos. Eu sentava no computador, assistia, anotava o que eu não estava achando legal. Qual foi o seu grande aprendizado em fazer isso? Eu fui evoluindo porque eu comecei a Uhum. entender que antes eu fazia jornalismo para outros jornalistas. Fazia jornalismo porque fulano fazia assim, era elogiado, porque fulano era referência. E aí eu fui entender que eu só iria passar credibilidade se as pessoas acreditassem em mim. E as pessoas só acreditariam em mim se eu passasse verdade para elas. Sensacional. Então eu precisaria de... Ah, Marcela é delicada. Eu não vou fazer uma reportagem assim, um homem foi preso, rindo. Não. Mas eu não preciso falar assim, um homem foi preso, mudando a minha voz, mudando totalmente a minha entonação. Um homem foi preso em Itaúna, suspeito. Eu vou falar de uma forma mais séria, uma voz um pouco mais grave, mas eu não preciso impostar e mudar totalmente quem eu sou. Por quê? Fica forçado. Então, se a Marcela é uma pessoa delicada, isso que antes era visto como um defeito, eu comecei a encarar como uma qualidade. É uma virtude você ser uma pessoa Sim. delicada. Então, talvez eu não seria a melhor pessoa para fazer uma reportagem mais séria. Uhum. E eu também, talvez eu nem queria estar lá na reportagem séria. Mas, vou mandar a Marcela fazer reportagem sobre o projeto das senhorinhas e tal. E eu adorava fazer essas reportagens, assim. Então, cada um tem um perfil. Eu preciso saber estar nos utilizar ambientes esses perfis, né? e entender onde eu me encaixo. Então, eu gostava muito da reportagem mais leve, mais do comportamento. E eu era muito boa nessa parte. A outra parte, que era falar de assuntos policiais, falar de esporte, de futebol, eu não era ótima pra fazer. Mas eu conseguia fazer. Porque eu era profissional. Eu Sim. conseguia fazer. Então, me assistindo, eu fui vendo, isso aqui que o pessoal às vezes rotula como um defeito, às vezes a senhorinha que me assiste, ela não tem esse critério técnico de avaliação que um jornalista tem. Então, se a mensagem chegava de forma clara e objetiva para a senhorinha que me acompanhava e ela me parava no supermercado para falar, meu objetivo estava atingido. Sensacional. E Você mudou aprendeu a muito. ser você, né? Sim. E me assistindo. Aprendo. Marcela, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. E assim, que fantástico, né? Essa questão aí de aprender a ser você assistindo para direcionar melhor o seu trabalho. Sim. Agora imagina o seguinte, você aí com uns 80, 90, 100 anos, lá na frente, né? Imagina a Marcela sábia. O que a Marcela diria para a Marcela de hoje, para ela, né? Que dica que essa mulher sábia daria para você hoje? Não tenha medo de se transformar. Uhum. Eu sou uma pessoa muito metódica, gosto de ter tudo muito programado. E às vezes a gente precisa sair dessa rota. Uhum. Então nem sempre vai estar tudo no meu controle. E aí eu vou ter que recalcular essa rota várias vezes. Então eu falaria assim, Marcela, calma, você tá no caminho certo, mas você ainda vai recalcular essa rota muitas vezes e não fica ansiosa por conta disso. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Tem uma frase que eu detesto, mas eu sempre uso, que é sobre isso e tá tudo bem. E é sobre isso e tá tudo muito bem, sabe? Eu falo assim, nossa, eu não aguento essa frase, mas ela faz tanto sentido. Que é sobre isso, tá tudo bem. A gente vai errar, a gente vai ficar frustrado, mas a gente tem sempre tempo pra recalcular essa rota. Né? E hoje eu fiz uma transição de uma carreira consolidada que deu certo por muito tempo. E aí depois eu queria mudar e mudei. Hoje eu tô fazendo uma outra transição, que é pra viver a maternidade, que também era um sonho que eu tinha, uma vontade que eu tinha. Aí eu vou ter que recalcular a rota total, voltar de um jeito diferente, empreendendo de um jeito diferente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E faz parte mesmo. Sim. Como daqui a uns anos eu vou conseguir retomar de um outro jeito. Ou não, ou eu vou fazer outras coisas. A gente não tem que seguir um roteiro, né? A nossa vida não é um filme que tem um roteiro, que a gente tem que ter aquele final ideal. Não, a gente vai construindo a nossa história no caminho. Fantástico. Muito obrigada. Eu quero agradecer você que esteve conosco aqui até agora. Quero te lembrar de acionar o sininho e curtir, se você ainda não curtiu o canal, para mais vídeos como esse. Marcela, muito, muito obrigada por aceitar o convite, de trazer aí a sua história, trazer dicas. E eu espero te ver aqui mais vezes. Eu que agradeço, Raquel. Muito obrigada pela confiança, pelo carinho. Muito obrigada também quem acompanhou.
Eu estou hoje nos bastidores, mas é muito bom relembrar, assim, as câmeras. Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Eu sinto muita saudade, mas eu sou muito feliz atuando nesses bastidores. E espero ter contribuído, ajudado as pessoas com a minha história. Contribuiu, com certeza. Obrigada. Obrigada a você.